Agora o exemplo D, né? Resolver essa equação. Então tá, pessoal. Novamente, seguir aqueles 3 passos. O passo 1 é estabelecer a condição de existência. Vamos lá, condição de existência. Aqui tem um detalhe, pessoal. Olha, o x, tá vendo aqui? Ó, o x é base do logaritmo. E a base de um logaritmo tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Que você pode estar escrevendo numa única sentença assim, ó, 0 menor do que x, que é diferente de 1. Observe. O que eu tenho aqui, ó? X maior do que 0 e x diferente de 1, tudo bem? Então, como x é base, ele tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Ele também é logaritmando, né? Conforme você está observando aqui, ele tem que ser maior do que 0, mas já consta aqui. Então, a condição de existência dessa equação logarítmica é 0 menor que x, que é diferente de 1. Esse é o passo 1. O passo 2 é a gente usar tudo que a gente sabe a respeito de logaritmos a fim de resolver essa equação. Só que ali a gente tem um probleminha, tenho certeza que você já observou. As bases são diferentes, tá vendo? A base aqui é 4 e a base aqui é x. Quando isso acontecer, pessoal, a primeira providência é você promover uma mudança de base. É você escrever esse logaritmo na base x ou esse logaritmo aqui na base 4, do jeito que você achar melhor. Escreve o primeiro na base x ou o segundo na base 4. Vamos escrever o segundo logaritmo na base 4? Lembrando que a fórmula que possibilita você escrever um logaritmo em qualquer outra base, né, a fórmula de mudança de base é essa aqui, ó, log de A na base B é igual a log de A na nova base C sobre log de B na nova base C. Tá? Então ela diz que qualquer logaritmo pode ser escrito como um quociente de logaritmos de qualquer base C, nesse caso aqui, tudo bem? Bom, então vamos lá, o primeiro logaritmo eu vou repetir, log de x na base 4, mais, agora eu vou escrever esse logaritmo como um logaritmo de base 4. Vai ficar assim, ó, log de 4 na base 4, de acordo com essa fórmula, dividido por log de x na base 4. Estou usando essa fórmula considerando o A como sendo 4, tá vendo? O B como sendo x e a nova base C é o 4. Bom, isso tem que ser igual a 2. Bom, um pouco mais, log de x na base 4, mais o log de 4 na base 4 dá 1 sobre o log de x na base 4 igual a 2. Aqui agora, pessoal, já cabe uma observação. Você poderia pular essa etapa aqui, olha, essa passagem, se você lembrasse de uma observação que eu fiz para vocês durante as aulas, que a gente estava falando de mudança de base, que é a seguinte, o log de A na base B é o inverso do log de B na base A. Inverso de log de B na base A. Propriedade bem simples da gente gravar, né? O log de A na base B é o inverso, aí você inverte os papéis também, de log de B na base A. Não é isso? Então, o log de 4 na base x é o inverso do log de x na base 4. Se você lembrasse dessa propriedade, você não precisaria usar a fórmula de mudança de base. Fique tranquilo. Vamos lá. Bom, então, o que mais eu devo fazer agora? Bom, continuando, melhor dizendo, a resolução dessa equação. Agora é o seguinte, pessoal. Observe que a gente está resolvendo uma equação, né? Apareceu essa equação aqui, e nessa equação estão aparecendo coisas iguais, na verdade. Aqui aparece o log de x na base 4, aqui também o log de x na base 4. Aí vem uma dica para vocês. Toda vez que você estiver resolvendo uma equação ou inequação, em que aparecer coisas iguais, convém você fazer uma substituição, que é a seguinte nesse caso. Log de x na base 4 igual a y. Convém você promover essa substituição. Log de x na base 4 igual a y. Bom, em vista dessa substituição, a sua equação vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar y, mais aqui vai ficar 1 sobre y igual a 2. Pronto. Mas, professor, por que convém a gente fazer uma substituição? Olha só, pessoal, olha para essa equação, olha para essa. Qual está mais simpática, vamos dizer assim? Qual está mais fácil de você manusear? A segunda. É nesse sentido que a gente promove uma substituição, para você facilitar o manuseio da equação, tá? Então tá. Vamos lá, resolver agora essa equação. A fim de resolver essa equação, eu vou tirar um mínimo aqui que é y. Aqui tem 1, né? Excelente. Y dividido por 1 dá y vezes y dá y ao quadrado. Agora, y dividido por y dá 1 vezes 1 dá 1, então mais 1.
igual a y dividido por 1 dá 1, vezes 2 dá 2y. O mínimo você pode simplificar. E aí você vai obter y ao quadrado, o 2y para o primeiro membro menos 2y, mais 1 igual a 0. Novamente, outra equação do segundo grau, que você pode resolver aqui, pessoal, estou enxergando aqui, de 3 maneiras diferentes você poderia estar resolvendo essa equação. Fórmula de Bhaskara, tranquilo. Por soma e produto, que é o que eu vou usar, olha, por soma e produto, olha só, resolver uma equação como essa equivale a procurar dois números, né, o y1 e o y2, tal que a soma dá o b com o sinal trocado e o produto dá o valor de c. Então a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar 1. Quais são os dois números tal que a soma é 2 e o produto dá 1? É isso, 1. É 1. A soma desses dois números iguais a 1 dá 2 e o produto dá 1, não é verdade? Então, nesse caso, o y1 é igual ao y2, que é igual a 1. Pronto. E uma outra maneira que você teria para resolver essa equação, pessoal, é a seguinte. É você enxergar o primeiro membro aqui como sendo um trinômio quadrado perfeito. O primeiro membro é o y menos 1 ao quadrado, ó, igual a 0. Não é isso? Se você desenvolve essa potência, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui, mais o quadrado do segundo. E aí, uma potência de expoente 2 só vai dar 0 se a base for 0. Ou seja, se o y menos 1 for igual a 0 e, portanto, o y igual a 1. Tranquilo? Então tá, já determinei y. Não acabou não, a resolução da equação não acabou, porque eu determinei y. Eu devo determinar x. Na intenção de determinar x, você volta aqui para a convenção que você fez e no lugar de y você coloca 1. Dessa forma você obtém o seguinte, ó, isso aqui está te dizendo que o log de x na base 4 é igual a 1. Podemos pensar aqui na definição de logaritmo. Ó. Log de x na base 4 é igual a 1 significa que o x é 4 elevado a 1, que é 4. Excelente. Então, está aqui a resolução da equação logarítmica. É o passo 2. Passo 3. Satisfaz a condição de existência? Sim. É maior do que 0, diferente de 1? Tranquilo, não é verdade? Logo, a solução da nossa equação é o 4. Próxima equação é essa maravilha toda aí, né, que consta aí no item E do material. Então tá, pessoal. Inicialmente, condição de existência. Vamos lá. Condição de existência. O 3x mais 43 é logaritmando desse logaritmo tem que ser maior do que 0. Então, 3x mais 43 tem que ser maior do que 0. O que mais deve acontecer? O x mais 1 também é logaritmando, deve ser maior do que 0. X mais 1 maior do que 0. E o x menos 3 também maior do que 0. Bom, as bases envolvidas aqui são 4 e 2, já são números maiores do que 0, diferente de 1, então a gente não precisa se preocupar. Aqui está o passo 1 da resolução dessa equação logarítmica, tá, pessoal? É estabelecer a condição de existência, estabelecer. O passo 2 é resolver a equação. Conforme você está observando, pessoal, as bases dos logaritmos aqui são diferentes, né? Aqui a base é 4, aqui a base é 2. A ideia, então, conforme discuti com vocês no exemplo anterior, é promover uma mudança de base, né? É escrever esse logaritmo aqui como um logaritmo de base 2. Mas eu não vou usar a fórmula de mudança de base, não, pessoal. Eu quero treinar uma outra propriedade que eu discuti aí com vocês, que diz o seguinte. A propriedade diz o seguinte, olha, a gente sabe que o logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes log de a na base b. Ou seja, quando você tem um logaritmo de uma potência, quando você tem um logaritmo tal que o logaritmando é uma potência, o expoente vem para frente do logaritmo multiplicando. Essa é a propriedade, mas eu quero discutir a observação que é essa aqui, ó. Log de a na base b elevado a n é 1 sobre n vezes o log de a na base b. Então, devagarzinho, você entender, para a gente fazer o paralelo aí com as coisas. Bom, essa propriedade está dizendo que se você tiver um logaritmo tal que a base é uma potência, tá vendo? A base aqui é o b elevado a n. O expoente da potência vem para frente do logaritmo dividindo. Tá? Então, perceberam aqui, ó. Se você tem um logaritmo tal que o logaritmando é uma potência, o expoente passa multiplicando. Se você tem um logaritmo tal que a base é uma potência, o expoente passa dividindo. 1 sobre n significa dividindo. Tá tranquilo? É isso aqui que eu vou usar para a gente estar resolvendo a nossa equação. Da seguinte forma, olha só. Aqui eu tenho o logaritmo de base 4. Esse 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, verdade?
2 ao quadrado. Então, olha só, pessoal, eu tenho um logaritmo cuja base é uma potência. De acordo com essa observação, o expoente da potência, que é o 2, vem para frente do logaritmo dividindo. Não é verdade? Então, aqui a gente pode escrever 2, esse 2 eu estou repetindo, que é esse aqui. Agora, estou usando a propriedade, ó, 1 sobre 2 aqui, que é o expoente da base. Log na base 2 de 3x mais 43. Se você não lembrasse dessa propriedade e aplicasse a fórmula de mudança de base, você iria chegar no mesmo lugar. Tranquilo? Bom, mas é bom a gente ter em mente essa observação que a gente ganha um certo tempo, não é verdade, pessoal? Se você for usar a fórmula de mudança de base, você vai gastar um pouquinho a mais aí de tempo, mas não tem problema. A mensagem é, se a base é uma potência, o expoente da potência passa dividindo. Vamos lá. Bom, então, menos log de x mais 1 na base 2, menos log de x mais 1 na base 2, igual, a fim da gente usar as propriedades dos logaritmos, esse 1 eu vou escrever como um logaritmo de base 2, e o 1 escrito como logaritmo de base 2 é log de 2 na base 2, né? Log de 2 na base 2 dá 1, mais o log de x menos 3, que está na base 2. Excelente. Um pouco mais, esse 2 com esse você pode simplificar. Agora, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um logaritmo de melhor dizendo, eu tenho uma diferença entre dois logaritmos de mesma base 2. Uma diferença de logaritmos de mesma base equivale a um logaritmo de um quociente. Propriedade que eu estou usando, log de a sobre c na base b é log de a na base b menos log de c na base b. Uma diferença de logaritmos de mesma base b equivale a logaritmo de um quociente. É o que eu tenho aqui, ó. Diferença de logaritmos de mesma base 2 equivale a um logaritmo de um quociente. De qual quociente? 3x mais 43 por x mais 1, né? X mais 1. Excelente. Isso é igual aqui, olha só. Pela mesma linha de raciocínio, pessoal, você vai concluir que uma soma de logaritmos equivale ao logaritmo de um produto. Então, isso é o mesmo que log na base 2 de 2 que multiplica x menos 3. Via de regra, a gente tem que colocar um colchete aqui. Ó. Excelente, excelente. E agora a gente usa a propriedade padrão para a resolução de equações logarítmicas. Uma igualdade de dois logaritmos de mesma base, você pode cortar os logaritmos, corta os logaritmos e iguala os logaritmandos. Ou seja, 3x mais 43 sobre x mais 1 igual, já vamos fazer distributivo aqui, ó, 2 vezes x vai dar 2x e 2 vezes menos 3 menos 6. Pronto, agora a gente pode pensar em multiplicar cruzado, aí você vai obter x mais 1, que multiplica 2x menos 6, igual a 3x mais 43. 3x mais 43. Um pouco mais, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. 1 vezes 2x vai dar 2x. E 1 vezes menos 6, menos 6. E vamos passar essas parcelas aqui também para o primeiro membro. Menos 3x, menos 43 igual a 0. Essa aqui já foi menorzinha, não é verdade? Bom, continuando aqui nas contas, 2x ao quadrado. Agora, menos 6x mais 2x vai dar menos 4x. Menos 4x, menos 3x, menos 7x. E menos 6, menos 43, menos 49 igual a 0. Excelente. E aí, pessoal, conforme você está observando, a gente obteve aqui uma equação do segundo grau em que o parâmetro A não é 1, né? O parâmetro A é 2. Aqui não dá para a gente resolver por soma e produto. Aqui a gente vai ter que usar fórmula de Bhaskara. Vamos lá. X é igual... Vou até escrever aqui. Tem tempo que eu não escrevo a fórmula de Bhaskara aqui, não é verdade? Mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, x é igual. Menos b, ó, o parâmetro b é menos 7. Com menos da fórmula mais 7, mais ou menos raiz quadrada de quanto? b ao quadrado. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. 49. Agora, menos 4 vezes o a, que é 2, dá menos 8. E menos 8 vezes menos 49. Vou deixar indicado a conta aqui, hein? 8 vezes 49. 8 vezes 49.
sobre 2A. O parâmetro A é 2 e 2 vezes 2, 4. Pessoal, eu não vou realizar essa continha aqui não, vou pensar um pouquinho diferente, e é bom a gente ter essas artimanhas, vamos dizer assim, que você ganha um certo tempo quando está resolvendo sua questão, fazendo sua prova. Esse 49 mais 8 vezes 49, vou pensar assim, ó. O que a gente tem aqui? 1 vez o 49 e aqui 8 vezes o 49. É como se fosse assim, ó, 1x mais 8x dá 9x. Então, 1 vez o 49 mais 8 vezes o 49 vai dar 9 vezes o 49. Portanto, isso dentro da raiz vai ficar assim, ó, x igual 7 mais ou menos raiz quadrada de 9 vezes 49 sobre 4. Ou seja, o x vai ser 7 mais ou menos quem? Ó, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 49, 7. 3 vezes 7, 21. Aí, bacana. Sobre 4. Primeira solução, x1 vai ser 7 mais 21 vai dar 28, dividido por 4 vai dar 7. É a primeira solução. E a segunda solução é 7 menos 21 vai dar menos 14. Menos 14 quartos, que simplificado, menos 7 meios. Menos 7 meios. Isso, pronto. Aqui está o passo 2, pessoal. O passo 2 da resolução dessa equação logarítmica. De uma equação logarítmica, não é verdade? O passo 3 é verificar se as soluções satisfazem a condição de existência. X igual a 7, eu acho que está ok, né? 3 vezes 7 mais 43 vai dar maior que 0. 7 mais 1 dá 8, é maior que 0. 7 menos 3 dá 4, também é maior que 0. Esse número aqui, os menos 7 meios, não vai satisfazer a terceira condição, porque menos 7 meios menos 3 né, é um número negativo. Com outro negativo, jamais vai dar um número positivo. Então, esse número aqui, olha, não serve como solução. Assim sendo, a solução dessa equação logarítmica é o 7. Essa aqui já foi menorzinha, não é verdade? Próximo exemplo, agora o exemplo F. Então, vamos lá. Providência 1, estabelecer a condição de existência. A condição de existência. Vamos lá. Bom, então o x aqui é a base desse logaritmo, tem que ser então um número maior do que 0 e diferente de 1, que você pode escrever assim, ó, 0 menor do que x, que é diferente de 1, não é verdade? Ó, x maior do que 0 e x diferente de 1. Bom, o 2x também tem que ser maior que 0, significa x maior que 0, já está aqui. E além disso, diferente de 1. Se 2x é diferente de 1, significa que o x é diferente de meio. 2x diferente de 1 significa x diferente de meio. Passo 2 dividindo. Então, x diferente de meio. E pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o x tem que ser um número diferente de 1/4. Excelente. Aí está o passo 1 da resolução de uma equação logarítmica. O passo 2, né, é resolver a equação. E para resolver essa equação, pessoal, eu vou lançar a mão da seguinte observação que eu fiz para vocês quando a gente estava estudando mudança de base. Log de A na base B é o inverso do log de B na base A. Olha só, da direita para a esquerda. O inverso do log de B na base A é o log de A na base B. Então, em vista disso, o inverso de log de 8 na base x é o log de x na base 8. Ó. É o log de x na base 8. Aqui, novamente, o inverso de log de 8 na base 2x é o log de 2x na base 8. E a última fração equivale a log de 4x na base 8, igual a 2. Excelente, excelente. O que eu tenho aqui agora? Soma de logaritmos na mesma base 8. Soma de logaritmos equivale a logaritmo de produto. Então, isso equivale ao log na base 8 de qual produto? X por 2x por 4x. Via de regra, tem que ter um parênteses aqui. Ó. Igual a 2. Bom, agora você pode estar pensando na definição de logaritmo e escrever assim, olha, 8 ao quadrado igual a esse produto, ou esse produto aqui, que é 2 vezes 4, 8, x vezes x vezes x, x ao cubo, igual a 8 ao quadrado. Essa é a definição de logaritmo. 8x ao cubo é igual a 8 ao quadrado de 64, significa x ao cubo igual. O 8 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 64 dividido por 8 dá 8. Vamos fazer assim, ó, x ao cubo
é igual a 2 ao cubo, aí o expoente você pode cortar, x igual a 2. Pronto. A solução dessa equação logarítmica é 2. Muito bem. Esse 2 satisfaz as condições de existência? Sim. É maior que 0, diferente de 1, diferente de 1 meio, diferente de 1 quarto. Portanto, a solução dessa equação logarítmica é 2. Pronto, pessoal. Equação logarítmica. Equação logarítmica. Como resolver mesmo? Resumindo, como resolver? Inicialmente estabelecer a condição de existência, depois resolver a equação usando as propriedades dos logaritmos que a gente conhece. E o passo 3, o terceiro passo, é você verificar se a solução que você achou satisfaz as condições de existência.